Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo, essa aula, vamos falar assim, tem como finalidade apresentar algumas considerações gerais sobre cada texto, cada poema. Então, nós vamos gravar vários vídeos trazendo uma análise elementar de cada poema. O intuito é vencer algumas dificuldades. Primeiro, dois intuitos, né? O primeiro é assim, vencer algumas dificuldades que tem no próprio texto para facilitar um pouco a vida para vocês, né? E o segundo é o seguinte, o segundo motivo é que nós vamos iniciar a apresentar algumas análises dos aspectos formais, né? Então vai ter análise de conteúdo e análise da forma. Por quê? Isso é para... As crianças vão aplicar isso agora? Não. Mas nós já vamos começar a nos preparar, somos nós que precisamos começar a entender um pouco esses elementos, entendeu? Mas as crianças não vão estudar isso. E por que a gente vai começar agora? Para que a gente possa se preparar para o próximo nível. Porque quem já faz parte do programa de 6 anos vai lembrar que nós falamos que a partir do programa de 8 anos as crianças vão começar a estudar, a fazer análise formal no nível muito elementar, né? Que é o que a gente vai ver aqui. Ninguém vai fazer uma análise profunda, filosófica, poética, estilística, não. É só o suficiente para que a gente possa aplicar o material. E o material para uma criança de 7 anos. É só isso. Então nós já vamos começar a nos preparar. Por quê? Porque a gente não vai exigir que eles façam essas análises neste programa. Mas eles vão começar a fazer isso no programa de 8 anos. E aí a gente tem o ano todinho para se preparar, porque quando chegar lá, não é a gente que vai ter que ensinar, não é? Então, a ideia é a gente já ir fazendo isso, e porque também vocês começam a ter um pouco mais de domínio sobre os textos, né? Tá certo? Então, este vídeo é para apresentar, vamos dizer, uma base conceitual geral, e a partir daqui nós vamos começar a analisar cada poema. Repito, não é uma análise exaustiva e profunda, é uma análise elementar, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto do ponto de vista da forma, única e exclusivamente para que a gente tenha um pouquinho mais de domínio sobre o texto e para que a gente possa aplicar o programa. Não é nada mais que isso, porque nós entendemos que isso é suficiente. Entenda, a gente sempre diz o seguinte, nada disso aqui é propriamente um curso, né? Esses vídeos, eles têm a finalidade de dar um suporte para a aplicação do material, tá bom? Então, na medida em que a gente vai avançando nos níveis 6, 7, 8, 9, 10, aí a gente vai aprofundando também nas análises. A ideia, como vocês já sabem, e para quem não sabe, que está chegando agora, começa a saber, é a gente sempre procurar trabalhar com conteúdo de alto nível, um bom conteúdo. Para nós o conteúdo é uma coisa importante, não é só uma questão de competências e habilidades, como se diz aí fora. Então é procurar sempre trabalhar com textos bem elaborados, escritos por escritores de língua portuguesa consagrados, mas fazendo
uma abordagem compatível com o nível de maturidade e com o grau de letramento da criança. Então, essa é a ideia geral, esse é o norte. Às vezes, alguns textos podem parecer até mais complicados, e tem alguns textos aqui que exigem um pouco mais, mas a gente não vai esgotar. Então, a gente não está estudando, por exemplo, nem está no programa de gramática desse nível, desse subnível de 7 anos, né? Por exemplo, o estudo das figuras de linguagem. Existem várias figuras de linguagem aí, então a gente não vai estudar figuras de linguagem, eles não vão. Isso vai ficar mais para frente, entendeu? Então o que é que a gente faz? A gente pega assim e traduz aquilo, né? Então, quando surgir uma figura de linguagem, a gente não vai dizer, olha, isso aqui é uma metonímia, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é um hipérbole, tudo. Não cabe para esse momento. O que a gente precisa é, na hora, por exemplo, do vocabulário, é já traduzir. Não, isso aqui ele queria dizer isso. E isso ele não vai encontrar nos dicionários, quando eles estiverem trabalhando a atividade de vocabulário, que a gente vai explicar direitinho para quem está chegando agora, lá na semana de lives, né? Então a gente está aqui para ajudar o pai, ele está ali para ajudar, para pavimentar o caminho da criança e do filho, de modo que ele possa vencer todos esses obstáculos da forma mais suave possível, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai apresentar essa base conceitual e depois a gente vai fazendo essa análise bem elementar de conteúdo e forma de cada poema, ok? Então vamos lá. Como eu falei, nós vamos fazer a análise sob duas perspectivas, né? Então vamos colocar aqui análise do poema. Então, quanto à forma e depois quanto ao conteúdo, ok? Repito, para que fique muito claro, ninguém vai fazer aqui uma análise exaustiva e profunda. Nós vamos apenas até o nível que nós entendemos que é necessário e suficiente para que a gente tenha uma compreensão minimamente clara do texto e que a gente possa já iniciar a ter um domínio sobre esses conceitos de forma dos poemas. Quer dizer, a gente está avançando um pouco mais naquelas noções de versificação que foram apresentadas lá no programa de 6. Então nós não temos como voltar. Esse programa de 7 é uma continuação do programa de 6. O programa de 8 será uma continuação do de 6 e do de 7. Então assim, a gente já apresentou algumas coisas lá nas lives de 6 anos. Então um dos temas, quem esteve presente vai saber do que eu estou falando, nós apresentamos algumas noções elementares de versificação. Então agora o que a gente está fazendo? A gente está dando um passinho a mais. E como eu falei, para que a gente possa se preparar para o que eles vão trabalhar ano que vem, tá bom? Então muita coisa que eu vou falar aqui hoje, quando a gente começar a analisar cada poema, a forma de cada poema e o conteúdo também, a gente já vai dar por visto, né? Então ninguém aqui vai estar detalhando, falando de elisão, falando de cavalgamento. Vai falar sim, mas que isso já foi explicado no programa de 6, então não tem como a gente voltar tudo, né? Tendo em vista que, como eu falei, é uma continuidade do de 6, tá bom? Então, ó, a análise que nós vamos fazer é uma análise elementar quanto à forma e quanto ao conteúdo, ok?
Então vamos analisar primeiramente quanto, na verdade, fazer uma abordagem geral, né? Quanto à forma. Na verdade, essa abordagem geral aqui vai ser só com relação à forma. O conteúdo a gente vai entrar, vai falar sobre cada texto propriamente dito, certo? Então veja, a análise quanto à forma, análise do poema quanto à forma. Nós vamos analisar sobre 4 perspectivas, né? 4 tipos de análises. A primeira é o seguinte: quanto o tipo de verso. A segunda, quanto o tipo de métrica. A terceira, quanto o tipo de rima. E a quarta, quanto o tipo de estrofe, estrofação. Ok? Então, a gente vai apresentar a base conceitual geral e, como eu falei, depois a gente vai analisar em particular cada verso, onde ele se enquadra em cada classificação dessas, tá bom? Então vamos iniciar vendo a análise quanto o tipo de verso. Então nós temos a classificação, né? Uma espécie de classificação. Então veja, quanto ao tipo de verso, quanto ao verso, ao verso, nós temos o seguinte: o poema ele é composto de versos, né? Então, quanto ao verso, ao tipo de verso, né? Então, nós temos a classificação do verso é feita em função do número de sílabas poéticas, como a gente viu lá no programa de 6 anos, né? Então, a gente explicou lá como é que faz a contagem, né? A gente, quando for analisar cada um, a gente vai dar uma revisada nisso. Quem nunca viu, a ideia não é ficar não é deixar também tão perdido não, tá bom? Eu só não vou poder voltar em tudo aquilo que a gente falou lá. Então a gente precisa saber fazer a contagem do número de sílabas poéticas de cada verso. Então, a partir do número de sílabas do verso, existe uma classificação deste verso. Então, por exemplo, verso, que não é uma coisa tão comum, verso com uma sílaba. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e mais de 12. Verso com uma sílaba chama verso monossílabo. Com 2 sílabas, dissílabo. Com 3, trissílabo. Ok? Com 4, tetrassílabo. Com 5, pentassílabo. Com 6, hexassílabo. Com 7 sílabas, isso aqui é o número de sílabas, ok? Vou botar assim, ó.
Isso aqui é o número de sílabas. Fechar aqui. Heptassílabo. Com 8. Octossílabo. Com 9. Eneassílabo. Com 10. Não vai dar. Decassílabo. Com 11. Com 11. Endecassílabo. Com 12. Dodecassílabo. E com 13 ou mais, alguns dizem que é um verso bárbaro. Então veja, quando o número de sílabas aqui é o número de sílabas. A primeira classificação é o tipo de verso, quanto ao tipo de verso, né? Então quando o verso tem uma sílaba, monossílabo e assim por diante. Aqui tem algumas coisas que não é a coisa mais importante, mas já que a gente está começando a palmilhar sobre este terreno, é interessante porque a gente vai adquirindo um pouco mais de domínio na coisa. Então, por exemplo, alguns versos são mais comuns do que os outros, né? Por exemplo, o pentassílabo, quer dizer, um poema composto com versos de 5 sílabas, pentassílabo, ele tem um nome, que é chamado, é muito comum, e é chamado uma redondilha menor. O de 7 é uma redondilha também maior. E o de 10, alguns chamam de alexandrino. Aliás, é heróico. De 12 que é alexandrino. É heróico. Tá bom? Então veja. Primeira classificação quanto ao tipo de verso. Ok? Segunda classificação. Por exemplo, ó, os Lusíadas. Os Lusíadas foi composto todo ele com versos decassílabos. Certo? Heróico. Aqui tem um sáfico também, então aqui varia. Então, a primeira classificação é quanto ao verso. Quanto ao tipo de verso. A segunda é a métrica. A métrica. Geralmente o pessoal classifica 3 tipos. A métrica é a medida do verso, certo? É a medida do verso. Então a gente viu aqui o verso. Ó. Quando o verso tem 10 sílabas, então é a medida, ó. É como se fosse o tamanho dele. Então existem poemas, e aqui nós vamos ver exemplos disso, que eles têm a mesma medida. Todos os versos têm a mesma medida.
o mesmo, entre aspas, tamanho, o mesmo metro, como se diz. Então isso chama métrica. Então é a segunda classificação. Quanto à métrica. Certo? Então tem 3 tipos. 1. Quando o verso ele é todo bonitinho, todo do mesmo tamanho. Quando o poema ele tem todos os versos do mesmíssimo tamanho, quer dizer, todos os versos do poema têm 7 sílabas, que é, como eu falei, é uma redondilha maior. Então aqui diz que a métrica é uma métrica perfeita. Mas há poemas compostos com, e a gente vai ver o exemplo, com o mesmo poema tem versos de 10 sílabas, por exemplo, e 7 sílabas. Então a métrica nesse caso não é perfeita, ela é imperfeita. Ou regular. E por fim, há poemas que são compostos sem um padrão definido de métrica nos versos, entendeu? A gente vai ter um exemplo aqui no nosso programa e quando chegar lá vocês vão ver. Isso daqui esse tipo de métrica é chamada métrica irregular. Esse tipo de verso é chamado versos, é um verso livre, certo? Então, quando está tudo arrumadinho, a métrica é uma métrica perfeita. Quando está misturado, é uma métrica imperfeita ou regular. E quando não segue nenhum padrão métrico, é uma métrica irregular. Ou seja, o verso é um verso livre. Ele não tem a mesma medida, ele não tem um padrão de medida. Ok? Então, vimos classificação quanto ao tipo de verso, ao tipo de métrica, agora ao tipo de rima. Ao tipo de rima vai ser mais interessante quando a gente tiver analisando um a um. Vai ficar mais claro, mas vamos só dar uma lambida aqui. Quanto à rima. Rima todo mundo sabe, né? É aquela, vamos dizer, coincidência da sonoridade do final de cada verso. Então todo mundo sabe isso, todo mundo já ouviu uma música na vida e sabe o que é rimou e não rimou. Casa rima com asa, avião rima com verão, enfim. Então, geralmente, do ponto de vista da versificação, a classificação ela é feita com umas letras, né? Então, por exemplo, um poema que tem 4 versos. 1, 2, como eu disse, vai ficar mais claro quando a gente estiver analisando texto a texto. Poema com 4 versos. Tá certo? Então esse verso acaba em ão. Este verso acaba em ão. Este verso acaba em ado. Este verso acaba em ado. Então como é que se diz? Se enumera assim, ó. A, B, A, que é igual B. Então, a rima aqui segue qual padrão? AB, AB. É só isso. Tá bom? Então, às vezes tem A, B, A, B, C, C. Às vezes tem A, B, B, A. A gente também vai ver isso quando analisar cada um.
Então, quanto ao tipo de verso, quanto ao tipo de métrica, quanto ao tipo de rima e, por fim, quanto ao tipo de estrofe, quanto à estrofação. Como eu disse, as crianças vão começar a analisar a forma do poema só o ano que vem, no programa de 8 anos. Agora é só para a gente começar a ter um olhar mais rebuscado, mais refinado sobre o texto. A gente começar a entender o que é, qual é o mecanismo, qual é a mecânica interna do texto. Isso tem a sua importância. Não é o mais importante, mas tem a sua importância, né? Na medida em que a gente começa a ter um pouco mais de domínio sobre isso, a gente vai também tendo mais domínio sobre o próprio texto, né? Então, quanto à estrofação. Estrofe, eu acho que todo mundo também já sabe o que é. As músicas, todo mundo já ouviu música. Então, tem a primeira estrofe, a segunda estrofe. A estrofe é um conjunto de versos. Existem poemas que são compostos em estrofes, outros não. E também nós temos exemplos aqui de poemas compostos em estrofes e outros poemas que foram compostos sem seguir um padrão, uma estrofação determinada. Tá bom? Então, da mesma forma que a gente viu a classificação para cada verso, por exemplo, o verso ele é classificado segundo o número de sílabas. A estrofe, como a estrofe ela é caracterizada por um conjunto de versos, a classificação da estrofe está relacionada à quantidade, ao número de versos na estrofe, ok? Então, a estrofe... Então temos estrofe com 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos e por aí vai. Então, vamos colocar aqui a numeração. 1, aqui lá no verso era sílabas, aqui vai ser na classificação quanto ao verso, a gente tinha aqui a contagem de sílabas, aqui a gente vai ter a contagem de versos, tá bom? Então aqui ó, é versos. Então, uma estrofe com um verso é um monóstico. É raríssimo isso, né? Mas, de vez em quando aparece. Com 2 versos, chama dístico. Com 3, terceto. É mais comum, né? 4, quadra ou quarteto. Com 5 versos, quinteto. Com 6, sexteto. Sextilha, desculpa. Isso aqui é quintilha e sextilha. Quintilha e sextilha. É uma quintilha, sextilha. Com 7, uma setilha. Com 8, oitava. Com 9, uma nona. E com 10, décima. Ok? Então, novamente, por exemplo, lá no caso dos Lusíadas, né? Todo o poema foi composto em oitavas. Cada estrofe tem 8 versos. Então, aqui vocês vão ver. A gente tem poemas compostos em quadras. É muito comum, temos vários exemplos aqui. Em quadras, em tercetos, e por aí vai. Então, fechamos. Então, a classificação, a análise quanto à forma. Esses 4... Vamos dizer, 4 abordagens, 4 perspectivas. Análise quanto ao tipo de verso, ao tipo de métrica,
ao tipo de rima e ao tipo de estrofe. Então, o que é que a gente vai fazer? Essa análise quanto à forma. Então, o que é que a gente vai fazer? A partir de agora, a gente vai analisar cada poema quanto a estes 4 tópicos, tá certo? Análise da forma. E, além disso, a gente vai entrar na análise elementar do conteúdo de cada um. Para quê? Só para vencer, como eu falei, aquelas dificuldades mais básicas, aquelas inversões, enfim, para que na hora da apresentação do texto e da explicação do texto vocês possam entender melhor e facilitar o caminho. Tá bom? Então, era isso que a gente tinha para apresentar dentro dessa visão geral. Então, vamos lá analisar a análise de cada poema, tá bom?